22 sinais de que você está rompendo o padrão da média. Hill dizia que toda grande mudança externa começa primeiro como uma transformação invisível na mente. Antes da riqueza aparecer, antes das oportunidades surgirem, antes do mundo reconhecer seu valor. Existe um período em que a sua mentalidade simplesmente deixa de aceitar a vida comum. Esse é o primeiro grande sinal de que você está rompendo o padrão da média. A maioria das pessoas vive dentro de um padrão invisível. Um limite mental que define quanto elas podem ganhar, quanto podem crescer, quanto podem sonhar e até quanto podem acreditar em si mesmas. Esse padrão é alimentado todos os dias por pensamentos repetidos, ambientes limitantes e pela influência de pessoas que também vivem presas nesse mesmo ciclo. Mas em alguns momentos da vida, algo começa a quebrar esse padrão. Talvez tenha sido uma frustração, talvez uma perda, talvez uma sensação profunda de que você nasceu para algo maior. Talvez apenas um incômodo constante que não permite mais aceitar uma vida pequena. Quando isso acontece, começa o processo que Napoleon Hill chamava de expansão da consciência da prosperidade. E ele começa de forma quase imperceptível. O primeiro sinal é quando você começa a sentir um desconforto estranho com a mediocridade. Aquilo que antes parecia normal, agora começa a incomodar. Conversas vazias começam a cansar. Ambientes negativos começam a pesar. Pessoas que vivem reclamando começam a drenar sua energia. Você começa a perceber que existe algo errado em aceitar uma vida limitada. Esse desconforto é o início da transformação. O segundo sinal é quando você começa a pensar diferente da maioria das pessoas ao seu redor. Enquanto muitos falam apenas de problemas, você começa a pensar em soluções. Enquanto muitos falam de escassez, você começa a pensar em oportunidades. Enquanto muitos dizem que algo é impossível, você começa a perguntar: e se for possível? Essa pequena mudança mental começa a separar você da média. O terceiro sinal aparece quando você começa a sentir uma vontade crescente de evoluir. Você começa a buscar conhecimento. Começa a prestar atenção em ideias diferentes. Começa a observar pessoas que prosperaram e se perguntar o que elas fizeram de diferente. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando pessoas extremamente bem-sucedidas. E ele percebeu algo impressionante. Todas elas passaram por um período em que começaram a se sentir deslocadas da mentalidade comum. É como se a mente começasse a subir de frequência. E quando isso acontece, você já não consegue mais pensar pequeno. O quarto sinal surge quando você começa a perceber que seus pensamentos têm poder. Você começa a notar que aquilo que você pensa constantemente começa a influenciar suas decisões, suas emoções e até as oportunidades que aparecem. Você começa a perceber que sua mente não é apenas um lugar onde pensamentos passam. Ela é um campo de criação. Napoleon Hill afirmava que riqueza começa como um pensamento dominante. E quando esse pensamento começa a crescer dentro de você, algo poderoso acontece. Você começa a agir diferente. Começa a falar diferente. Começa a enxergar caminhos onde antes só via obstáculos. Esse é o início da mudança de destino. O quinto sinal aparece quando você começa a perceber que não quer mais apenas sobreviver. Você quer construir algo, quer crescer, quer criar uma realidade maior para você e para sua família. Essa vontade de crescer não nasce por acaso. Ela nasce quando sua mente começa a romper o padrão da média. E quando isso acontece, uma transformação silenciosa começa a acontecer. A mesma transformação que ocorreu na mente de milhares de pessoas que um dia saíram do zero e construíram fortunas, impérios e legados. E se você começou a sentir essas mudanças, então talvez você esteja exatamente no ponto em que tudo começa a se transformar. E ainda existem muitos outros sinais que indicam que sua mentalidade já não pertence mais ao padrão comum. Porque quando a mente muda, a realidade inevitavelmente começa a seguir essa mudança. E é sobre esses sinais invisíveis que vamos falar agora. Se você chegou até aqui, já faça algo poderoso. Escreva nos comentários: eu estou rompendo o padrão da média, porque quando você declara isso, você reforça essa nova identidade dentro da sua mente. E essa identidade é exatamente o que começa a construir uma nova realidade. Agora, preste atenção, porque os próximos sinais são ainda mais reveladores. A mente simplesmente já não aceita mais a lógica da mediocridade. Esse é um dos sinais mais fortes de que você está rompendo o padrão da média. Napoleon Hill explicava que existe uma fase invisível no crescimento mental, onde o subconsciente começa a reprogramar suas crenças mais profundas. É como se um novo sistema operacional começasse a ser instalado dentro da mente. E durante esse processo, vários sinais começam a aparecer. O sexto sinal é quando você começa a perceber que o medo já não tem o mesmo poder que antes. Isso não significa que o medo desaparece.
significa que ele já não decide mais por você. Antes, muitas decisões eram tomadas com base em evitar riscos. Agora, algo dentro de você começa a perguntar: e se isso dar certo? Essa pequena mudança de pergunta muda completamente a direção da sua vida. O sétimo sinal aparece quando você começa a observar padrões na vida das pessoas. Você começa a perceber que pessoas que prosperam pensam de forma diferente. Elas falam de possibilidades. Elas assumem responsabilidades. Elas tomam decisões, enquanto muitas pessoas continuam esperando algo acontecer. Essa percepção faz com que sua mente comece a rejeitar a passividade. Você começa a sentir vontade de agir. Esse impulso é um indicador claro de evolução mental. O oitavo sinal é quando você começa a se sentir desconfortável em permanecer no mesmo nível. Mesmo quando sua vida ainda não mudou completamente, algo dentro de você começa a dizer que existe mais potencial, mais crescimento, mais expansão. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o combustível da realização. Quando esse desejo começa a crescer dentro de você, significa que sua mente está expandindo seu limite interno. O nono sinal aparece quando você começa a perceber oportunidades onde antes só via dificuldades. A maioria das pessoas olha para problemas e apenas reclama. Mas quando a mente começa a romper o padrão da média, algo diferente acontece. Você começa a perguntar: como posso transformar isso em uma oportunidade? Esse tipo de pensamento é exatamente o que separa as pessoas comuns das pessoas que constroem grandes resultados. O décimo sinal aparece quando você começa a desenvolver uma visão de longo prazo. Você começa a pensar em anos, começa a pensar em construção, começa a perceber que tudo que vale a pena exige consistência. Esse é um dos maiores segredos estudados por Napoleon Hill. Ele percebeu que pessoas de sucesso não vivem apenas para resultados imediatos. Elas constroem mentalmente o futuro antes dele existir. O 11º sinal aparece quando você começa a cuidar mais daquilo que entra na sua mente. Você começa a selecionar melhor os conteúdos que consome, as conversas que participa, as ideias que aceita. Você começa a perceber que sua mente é um ambiente sagrado, e aquilo que entra nela começa a moldar sua realidade. O 12º sinal aparece quando você começa a sentir uma confiança silenciosa. Não é arrogância, não é exibicionismo. É uma sensação tranquila de que você está no caminho certo, mesmo quando os resultados ainda estão se formando. Essa confiança é um dos maiores indicadores de crescimento interno. Napoleon Hill dizia que a fé aplicada aos pensamentos cria forças que transformam a realidade. Quando a fé começa a aparecer dentro da mente, algo poderoso acontece. Você começa a agir com mais coragem, começa a tomar decisões mais alinhadas com quem você quer se tornar. E isso cria uma reação em cadeia, porque cada decisão tomada com essa nova mentalidade começa a produzir novos resultados. E esses resultados começam a reforçar ainda mais essa nova identidade. Mas ainda existem sinais ainda mais profundos. Sinais que indicam que sua mente já começou a se separar completamente do padrão da média. E quando isso acontece, o próximo passo é inevitável. A realidade começa a acompanhar essa transformação interna. E é exatamente sobre esses sinais mais avançados que vamos falar agora. Mas antes de continuar, quero te fazer uma pergunta importante. Você já percebeu algum desses sinais acontecendo na sua vida? Say Sam. Escreva nos comentários. Minha mente já não aceita vida pequena porque declarar isso fortalece a nova identidade que você está construindo. E identidade é a verdadeira raiz de toda a prosperidade. E quando sua identidade começa a crescer, vários sinais começam a aparecer. O 13º sinal de que você está rompendo o padrão da média é quando você começa a perceber que não quer mais provar nada para ninguém. Antes, talvez existisse uma necessidade de aprovação. Talvez existisse uma vontade de mostrar para os outros que você era capaz. Mas agora, algo muda. Você passa a agir por propósito, não por validação. Isso cria uma liberdade mental enorme. Porque, quando você para de buscar a aprovação externa, sua mente começa a operar com muito mais clareza. O 14º sinal aparece quando você começa a entender que fracassos fazem parte do processo. A maioria das pessoas interpreta dificuldades como sinais de que algo deu errado. Mas quando a mentalidade evolui, algo diferente acontece. Você começa a perceber que cada dificuldade carrega uma lição. Cada erro traz aprendizado. Cada obstáculo revela um novo caminho. Napoleon Hill estudou centenas de pessoas extremamente bem-sucedidas e percebeu algo impressionante. Todas elas passaram por derrotas temporárias antes de alcançar grandes conquistas. Mas elas interpretavam essas derrotas de forma diferente. Elas enxergavam ali informação,
não fracasso. O 15º sinal aparece quando você começa a valorizar disciplina. Você começa a perceber que consistência vale mais do que motivação. Motivação vem e vai, mas disciplina constrói resultados inevitáveis. Esse entendimento muda completamente sua relação com o trabalho, com o crescimento e com o tempo. O 16º sinal aparece quando você começa a assumir responsabilidade pela sua realidade. Esse é um dos momentos mais poderosos da transformação mental. Porque enquanto uma pessoa acredita que sua vida é controlada por circunstâncias externas, ela continua presa ao padrão da média. Mas quando ela começa a assumir responsabilidade, algo muda. Ela percebe que suas escolhas, suas ações e seus pensamentos têm influência direta sobre o que acontece. Isso cria poder. E poder cria mudança. O 17º sinal aparece quando você começa a perceber que riqueza não é apenas dinheiro. Riqueza é liberdade. Riqueza é crescimento. Riqueza é expansão da mente. Quando essa compreensão aparece, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um reflexo de valor criado. Napoleon Hill dizia que riqueza é o resultado natural de uma mente organizada em torno de um propósito definido. O 18º sinal aparece quando você começa a perceber que sua mentalidade está mudando mais rápido do que seu ambiente. Talvez as pessoas ao seu redor ainda pensem da mesma forma. Talvez muitos ainda estejam presos em padrões antigos, mas dentro de você, algo já mudou. Isso pode criar momentos de solidão, pode criar momentos de desconexão, mas isso também é um sinal claro de evolução, porque quando a mente cresce, ela naturalmente se distancia de padrões limitantes. O 19º sinal aparece quando você começa a sentir uma energia diferente em relação ao futuro. O medo começa a diminuir, a curiosidade começa a crescer, você começa a imaginar possibilidades maiores. E essa imaginação cria uma força poderosa. Napoleon Hill afirmava que a imaginação é a oficina da mente, onde planos são construídos antes de se tornarem realidade. Quando você começa a usar sua imaginação para visualizar crescimento, prosperidade e expansão, sua mente começa a preparar o caminho para isso acontecer. Mas ainda existem alguns sinais finais que revelam algo ainda mais profundo. Eles mostram que você não apenas começou a romper o padrão da média, você já começou a construir uma nova realidade. E quando esses sinais aparecem, a transformação deixa de ser apenas mental. Ela começa a se manifestar no mundo físico. Mas antes de continuar, quero que você pare por um momento e reflita. Qual desses sinais você já percebeu acontecendo na sua vida? Escreva nos comentários. Eu estou evoluindo mentalmente. Porque quando você declara isso, você fortalece ainda mais esse processo dentro do seu subconsciente. E agora vamos para os últimos sinais, porque eles revelam algo ainda mais poderoso. Eles mostram que sua realidade está prestes a acompanhar sua nova mentalidade. Existe um momento no processo de crescimento mental em que algo extremamente curioso começa a acontecer. Você começa a perceber que sua forma de pensar já não combina mais com a vida pequena que você levava antes. É como se sua mente tivesse atravessado uma fronteira invisível. Napoleon Hill dizia que quando uma pessoa começa a romper o padrão da média, ela entra em um território mental onde poucas pessoas conseguem permanecer, porque ali existe responsabilidade, visão, disciplina e principalmente consciência. O 20º sinal de que você está rompendo o padrão da média é quando você começa a perceber o valor do tempo. Antes, talvez o tempo passasse sem muita consciência. Dias pareciam iguais, sem direção clara, sem propósito definido, mas agora algo mudou. Você começa a perceber que tempo é um dos ativos mais valiosos que existe. Você começa a observar como usa suas horas. Começa a pensar em construção. Começa a perceber que cada decisão diária está moldando o futuro. Essa consciência muda completamente sua relação com a vida. O 21º sinal aparece quando você começa a desenvolver uma visão muito clara do tipo de pessoa que deseja se tornar. Não apenas do que deseja ter, mas de quem deseja ser. Essa mudança de foco é extremamente poderosa, porque quando você decide se tornar uma nova versão de si mesmo, sua mente começa automaticamente a alinhar comportamentos, decisões e atitudes com essa identidade. Napoleon Hill dizia que o verdadeiro poder está em construir uma identidade mental forte o suficiente para sustentar grandes resultados. E quando essa identidade começa a se formar, algo inevitável acontece. Suas ações começam a mudar. Sua postura começa a mudar. Sua energia começa a mudar. O 22º sinal
Aparece quando você começa a sentir uma certeza silenciosa de que sua vida está em processo de transformação, mesmo quando ainda existem desafios, mesmo quando os resultados ainda não chegaram completamente. Existe uma confiança interna, uma sensação de que algo está sendo construído. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não é uma fé passiva, não é apenas esperança. É uma convicção interna baseada em visão, pensamento e ação. Quando essa fé aparece, a mente começa a operar em um nível completamente diferente. Você começa a agir com mais clareza, começa a tomar decisões com mais coragem, começa a enxergar oportunidades com mais facilidade. E pouco a pouco a realidade começa a refletir essa nova mentalidade. Mas existe algo que poucas pessoas entendem. Rompendo o padrão da média não significa apenas ganhar mais dinheiro. Significa se tornar uma pessoa diferente. Uma pessoa que pensa diferente, que age diferente, que enxerga possibilidades onde antes existiam limitações. E quando essa mudança acontece, algo poderoso ocorre. A vida começa a responder. Oportunidades começam a aparecer. Conexões começam a surgir. Ideias começam a se multiplicar. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente mudou primeiro. Napoleon Hill repetia constantemente que tudo começa dentro da mente. Toda riqueza, toda conquista, toda grande realização, primeiro aparece como um pensamento dominante. Depois, se transforma em decisão. Depois, se transforma em ação. E finalmente se transforma em realidade. Se você percebeu vários desses sinais na sua vida, existe uma grande possibilidade de que você esteja exatamente no ponto onde muitas pessoas começam a mudar completamente sua trajetória. E isso significa que você já iniciou o processo de romper o padrão da média. Agora deixe algo registrado nos comentários. Escreva: eu não nasci para uma vida comum. Essa simples declaração reforça sua identidade de crescimento. E quando a identidade muda, realidade inevitavelmente acompanha. Mas antes de terminar, existe algo extremamente importante que você precisa entender. Porque existe um erro silencioso que pode fazer muitas pessoas voltarem para o padrão da média, mesmo depois de começarem essa transformação. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Esse intervalo entre mudança interna e resultado externo é onde muitas pessoas desistem. Napoleon Hill falava sobre isso como um dos testes mais importantes do processo de prosperidade. Porque quando a mente começa a romper o padrão da média, a pessoa entra em um território novo. Um território onde seus pensamentos já são maiores do que seus resultados atuais. E isso cria uma tensão interna. Você começa a enxergar possibilidades maiores. Começa a imaginar uma vida diferente. Começa a pensar em crescimento, expansão, construção de riqueza, liberdade. Mas ao mesmo tempo, o ambiente ao seu redor ainda pode parecer o mesmo. Essa fase exige algo que Hill considerava um dos maiores poderes mentais que existem: persistência consciente. Esse é o 23º sinal, que confirma que sua mente realmente está evoluindo. Você começa a persistir, mesmo quando os resultados ainda não chegaram. A maioria das pessoas desiste exatamente nesse ponto. Elas começam algo novo, mudam sua mentalidade, mas quando a realidade não muda imediatamente, voltam para os padrões antigos. Quem rompe o padrão da média faz exatamente o contrário. Continua avançando, continua aprendendo, continua gestando, continua acreditando. Esse comportamento cria algo poderoso dentro da mente. Ele fortalece a identidade de crescimento. O 24º sinal aparece quando você começa a perceber que sua mentalidade influencia diretamente as oportunidades que aparecem na sua vida. Talvez você já tenha notado isso. Quando sua mente está focada em problemas, parece que tudo ao redor reforça dificuldades. Mas quando sua mente começa a focar em possibilidades, algo curioso acontece. Você começa a enxergar portas que antes passavam despercebidas. Ideias começam a surgir. Conexões começam a aparecer. Napoleon Hill explicava que a mente humana funciona como um imã de circunstâncias. Aquilo que domina seus pensamentos começa a atrair experiências compatíveis. Isso não acontece por magia. Acontece porque sua percepção muda. Sua atitude muda, suas decisões mudam, e essas mudanças alteram completamente o caminho que sua vida percorre. O 25º sinal aparece quando você começa a entender o verdadeiro significado da palavra prosperidade. Prosperidade não é apenas acumular dinheiro. Prosperidade é crescimento contínuo, é evolução mental, é expansão de possibilidades. Quando essa compreensão surge, o dinheiro deixa de ser uma obsessão e passa a ser uma consequência natural.
Napoleon Hill dizia que dinheiro é apenas uma das manifestações da mente organizada. Quando a mente se organiza em torno de um propósito claro, ela começa a produzir valor. E valor sempre encontra recompensa. O 26º sinal aparece quando você começa a se tornar mais seletivo com seu ambiente. Você começa a prestar atenção nas pessoas com quem conversa, nas ideias que escuta, nos ambientes que frequenta. Isso acontece porque sua mente começa a perceber algo fundamental. Ambiente influencia mentalidade. Mentalidade influencia destino. Pessoas que permanecem presas no padrão da média geralmente permanecem também em ambientes que reforçam esse padrão. Mas quando você começa a crescer internamente, surge o impulso natural de buscar ambientes mais alinhados com seu novo nível de consciência. Esse impulso é um sinal poderoso de evolução. O 27º sinal aparece quando você começa a perceber que sua vida está se tornando mais intencional. Antes, talvez muitas coisas acontecessem no piloto automático. Decisões eram tomadas por hábito. Escolhas eram feitas sem muita reflexão. Agora algo mudou. Você começa a agir com mais intenção, com mais clareza, com mais propósito. Cada decisão começa a ser vista como parte da construção de algo maior. Napoleon Hill dizia que pessoas extraordinárias não vivem por acaso. Elas vivem por design. Elas projetam mentalmente o tipo de vida que desejam construir e depois alinham suas ações com essa visão. Esse alinhamento é uma das forças mais poderosas que existem. E quando ele começa a acontecer, a trajetória da vida começa a mudar de forma consistente, mas ainda existe algo mais profundo que precisa ser compreendido. Porque romper o padrão da média não é apenas um processo intelectual, é uma transformação de identidade. E quando a identidade muda, tudo ao redor começa a reorganizar-se. Na próxima parte vamos falar sobre o ponto final dessa transformação, o momento em que a nova mentalidade se torna permanente. E quando isso acontece, a vida simplesmente não consegue mais voltar ao antigo padrão. Mas antes disso, escreva algo importante nos comentários. Escreva: eu escolho uma vida extraordinária, porque quando você declara isso, você envia um comando poderoso para sua mente subconsciente. E é ali que toda grande transformação começa. Agora, vamos para a última parte, porque ela pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada. O ponto onde não existe mais volta. Existe um momento muito específico na jornada de crescimento mental em que algo definitivo acontece dentro da mente humana. Não é um evento externo, não é um prêmio, não é uma vitória visível. É um ponto interno onde simplesmente não existe mais volta para a mentalidade antiga. Napoleon Hill descrevia esse momento como um instante em que a mente assume completamente uma nova identidade. Aperte e dai. A pessoa pode enfrentar dificuldades, desafios ou atrasos, mas nunca mais consegue voltar a aceitar uma vida pequena. Esse é o estágio final de quem realmente rompe o padrão da média. O 28º sinal aparece quando você começa a perceber que sua mentalidade se tornou sua maior vantagem. Você entende que sua forma de pensar determina suas decisões. Suas decisões determinam suas ações. Suas ações determinam seus resultados. Isso parece simples, mas poucas pessoas realmente vivem com essa consciência. Quando essa percepção se instala profundamente, você para de culpar circunstâncias, você para de culpar a sorte, você para de culpar o ambiente, você começa a focar em algo muito mais poderoso: desenvolver sua mente. Napoleon Hill dizia que a mente é o único ativo que pode transformar qualquer situação. Quando você desenvolve disciplina mental, visão e propósito, você cria a capacidade de reconstruir sua vida quantas vezes forem necessárias. Esse entendimento transforma completamente a forma como você enfrenta dificuldades. O 29º sinal aparece quando você começa a perceber que seus padrões de pensamento já não combinam mais com ambientes limitantes. Você começa a sentir uma diferença clara entre mentalidade de crescimento e mentalidade de escassez. E algo dentro de você começa a rejeitar automaticamente conversas negativas, pensamentos derrotistas e ambientes que reforçam mediocridade. Isso acontece porque sua mente passou a operar em um nível diferente de consciência. Napoleon Hill observou que pessoas que constroem grandes resultados sempre passam por esse momento. Elas deixam de se identificar com o padrão comum. Elas começam a buscar ambientes, ideias e pessoas que operam em níveis mais altos de pensamento. Esse movimento muda completamente a trajetória da vida. O 30º sinal aparece quando você começa a entender que sucesso é um processo interno
antes de ser externo. A maioria das pessoas acredita que primeiro precisa conquistar algo, para depois se sentir bem consigo mesma. Mas quando a mentalidade evolui, algo diferente acontece. Você começa a construir primeiro uma identidade de prosperidade. E essa identidade começa a influenciar suas ações, decisões e comportamentos. Napoleon Hill afirmava que pessoas de sucesso primeiro se tornam mentalmente aquilo que desejam ser. Depois a realidade começa a acompanhar essa identidade. O 31º sinal aparece quando você começa a perceber que seu foco está se deslocando do medo para a criação. Você deixa de pensar apenas em evitar problemas. Você começa a pensar em construir oportunidades. Essa mudança é poderosa, porque enquanto muitas pessoas vivem tentando se proteger da vida, quem rompe o padrão da média começa a construir a vida que deseja. E isso muda completamente o jogo. O 32º sinal aparece quando você começa a perceber que crescimento se tornou parte da sua identidade. Você não quer apenas melhorar, você precisa evoluir. Aprender se torna natural. Buscar conhecimento se torna prazeroso. Expandir sua mente se torna necessário. Esse é um dos sinais mais fortes de que a transformação mental se tornou permanente. Napoleon Hill dizia que quando a mente se expande através de uma nova ideia, ela nunca mais retorna ao tamanho original. Isso significa que depois de certos entendimentos, a vida simplesmente não pode mais ser vivida da mesma forma. E o último sinal, talvez seja o mais poderoso de todos. O 33º sinal aparece quando você começa a sentir que existe um propósito maior guiando sua trajetória. Você começa a perceber que suas experiências, seus desafios e até suas dificuldades estão moldando algo maior. Algo que vai além de apenas ganhar dinheiro. Algo relacionado a crescimento, contribuição e realização. Napoleon Hill dizia que riqueza verdadeira surge quando propósito e mentalidade se alinham. Quando isso acontece, a pessoa deixa de apenas trabalhar para sobreviver. Ela passa a construir algo que tem significado. E significado gera energia. Energia gera ação. Ação gera resultados. Se você percebeu muitos desses sinais na sua vida, existe uma grande possibilidade de que você esteja exatamente no ponto onde grandes mudanças começam a acontecer. O ponto onde a mentalidade deixa de aceitar a vida comum. O ponto onde o padrão da média começa a ser quebrado. E quando isso acontece, algo inevitável ocorre. Sua realidade começa a seguir sua nova identidade. Agora escreva algo poderoso nos comentários. Escreva: eu não nasci para ser comum. Porque quando você declara isso, você reforça a identidade que constrói prosperidade. E lembre-se de algo que Napoleon Hill repetia constantemente: a riqueza não começa no banco, a riqueza começa na mente. O princípio que acelera toda a transformação, existe um princípio que Napoleon Hill considerava o verdadeiro catalisador da prosperidade. Um princípio que separa definitivamente as pessoas que permanecem presas na média daquelas que constroem crescimento extraordinário. Esse princípio é a decisão definitiva. A maioria das pessoas vive em estado de tentativa. Elas tentam melhorar, tentam prosperar, tentam mudar. Mas enquanto existe apenas tentativa, a mente continua operando em um estado de dúvida. Quando alguém decide de verdade, algo muda internamente. A decisão cria direção. Direção cria foco. Foco cria ação consistente. E ação consistente, inevitavelmente, produz resultados. Napoleon Hill percebeu que todas as pessoas que estudou possuíam essa característica em comum. Elas decidiam rapidamente e mantinham suas decisões firmemente. Enquanto muitas pessoas permaneciam presas em indecisão, a decisão tem um efeito psicológico poderoso. Ela comunica para sua mente que um novo caminho foi escolhido. E quando a mente recebe esse comando, ela começa a buscar maneiras de tornar essa decisão realidade. Isso acontece através de ideias, através de oportunidades, através de conexões, através de novas formas de enxergar problemas. A mente humana é extremamente poderosa quando recebe uma direção clara, mas ela se torna confusa quando vive em dúvida constante. Por isso, Hill dizia que a indecisão é uma das maiores inimigas da prosperidade. Se você realmente deseja romper o padrão da média, existe uma pergunta simples que precisa responder com absoluta clareza. Você decidiu crescer, ou ainda está apenas considerando essa possibilidade? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela define completamente o caminho que sua vida vai seguir. Porque quando alguém decide crescer, a mente começa a procurar caminhos. E quando a mente encontra caminhos, as oportunidades começam a aparecer.
Agora deixe registrado nos comentários uma decisão poderosa. Escreva: hoje, eu decido romper o padrão da média, porque a decisão que você toma hoje pode ser exatamente o ponto de partida da sua próxima grande fase. E lembre-se sempre disso: grandes transformações não começam quando tudo está perfeito. Elas começam quando alguém decide que não vai mais aceitar viver abaixo do seu verdadeiro potencial.